Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos tratar sobre a decisão estapafúrdia do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que quase levou o Brasil ontem a uma situação de caos. Queridos, faltando poucos dias para o final do ano e para a posse do novo presidente da República, o Brasil estava sob certa tranquilidade. Quando o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, resolveu tocar fogo no Brasil. Ele aceitou o pedido de ação declaratória de constitucionalidade do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, que pedia a soltura de todos os presos condenados em segunda instância no Brasil. Claro que essa medida tinha por objetivo beneficiar Lula e os seus companheiros presos pela Operação Lava Jato, sendo que, de tabela, isso soltaria os 169 mil outros presos condenados em segunda instância no Brasil pelos mais variados tipos de crime: estupro, latrocínio, homicídio, pedofilia, enfim, eles seriam soltos de um indulto gigantesco de final de ano que faria com que a população brasileira ficasse, em grande parte, presa em sua casa, para não poder ser alvo de algum desses meliantes soltos. Como se não bastasse o fato de que nós vivemos em um país onde apenas 8% dos crimes de homicídio são desvendados, justamente num país com cerca de 70 mil homicídios por ano, um recorde mundial. Como se não bastasse o fato de que apenas 2% dos crimes de assalto e roubo no país são apurados, não desvendados, apurados, desvendados são muito menos do que isso. Como se não bastasse, enfim, o fato de que nós vivemos num país marcado pela impunidade, onde mesmo quando a pessoa é presa, devido à flexibilidade da legislação penal, ela acaba não cumprindo toda a pena, cumpre muito menos do que a pena determinada para essa pessoa, as pessoas ainda querem liberar os condenados em segunda instância. Sabe, queridos, quantos países do mundo não prendem ninguém condenado na primeira e na segunda instância? Sabe quantos países do mundo? Temos mais de 100 países no mundo. Sabe quantos? Nenhum. Na dica de nada. Quer dizer, o Brasil quer ter a excepcionalidade de ser o único país do planeta onde uma pessoa condenada na segunda instância não é presa, mas ela continua solta, até o final de todas as possibilidades de julgamento, até a última instância, até o trânsito em julgado. Isso é absurdo. No país da impunidade, onde as chances de alguém ser preso depois de cometer um crime são pequeníssimas. E quando a pessoa é presa, ainda tem muitas facilidades que fazem com que a sua pena seja extremamente atenuada. Num país desses, você ainda quer fazer isso? Tudo para ajudar companheirados, amigos. Meu Deus do céu. Essa é uma situação que, se realmente cristalizada, levaria o nosso país, nesse final de ano, a um caos. E veja que a coisa foi feita de caso pensado, porque a decisão foi tomada, faltando poucas horas para terminar o último dia útil do ano do Judiciário no Brasil. E depois da última sessão do colegiado do STF. A coisa foi feita justamente para que só fosse apreciada a situação em fevereiro, como até o Marco Aurélio coloca na decisão da liminar que ele concedeu à ADC do PCdoB. Mas, graças a Deus, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, rapidamente pediu a suspensão dessa liminar do Marco Aurélio Mello e o ministro-presidente do STF, Dias Toffoli, fez o que devia ser feito e suspendeu essa liminar absurda. Lembrando, entre outras coisas, que essa liminar estava se chocando com decisões anteriores do colegiado do STF, por exemplo, as decisões
das ADCs 43 e 44. Essa ADC de número 54 feria essas outras ADCs que tratavam exatamente do mesmo assunto, de assunto idêntico. E também havia o resultado terrível que isso iria trazer para o Brasil, porque como o Conselho Nacional de Justiça afirmou ontem à tarde, e nós já dissemos na abertura desse programa, essa decisão libertaria 169 mil presos condenados pelos crimes os mais variados do Brasil, num indultão de final de ano que ia deixar a bandidagem à solta e colocaria os brasileiros, em grande parte, presos em suas próprias casas. Bem, o senhor Marco Aurélio Melo e outros não iriam sofrer tanto com isso porque eles têm seguranças, eles têm carro blindado, enfim, eles andam muito bem seguros. Mas nem toda a população, a maioria esmagadora da população, tem esse tipo de coisa a seu favor. Não tem seguranças, não tem armas para se defender, não tem carro blindado, não tem blindagem, nada disso. E ficaria à mercê desses criminosos espalhados em todo o país. Isso nos mostra como o nosso país está chafurdado numa crise moral, ética, espiritual, institucional, o que nos leva a lembrar que neste final de ano nós devemos não só agradecer a Deus pelas grandes bênçãos derramadas sobre as nossas vidas e as nossas famílias, particularmente, e sobre a nossa nação também, que teve grandes vitórias desse ano, mas nós também devemos orar por esses problemas que ainda não foram plenamente solucionados, para que nos próximos anos nós tenhamos uma estabilidade institucional no nosso país, para que nós tenhamos, nos próximos anos, o Brasil crescendo em paz, em ordem, porque o Brasil e qualquer país para crescer precisa de estabilidade, estabilidade jurídica, estabilidade em termos de segurança pública, de ordem, porque sem isso não dá para você crescer a contento, não dá para você avançar. E o Brasil precisa dessa libertação, desse estado de instabilidade constante em que se encontra. Oremos por isso, oremos pelo nosso país. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa e eu quero lembrar você que nos 2 próximos programas nós temos entrevistas exclusivas, especiais aqui na TV CPAD. Nós teremos na semana que vem uma entrevista exclusiva com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que nos concedeu essa entrevista lá no Centro de Transição, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, em uma das salas daquele prédio. E nós vamos ter na semana seguinte, na primeira semana do ano de 2019, no programa Cristão e o Mundo, primeiro de 2019, uma entrevista exclusiva, toda especial, com a ministra da pasta de Mulher, Família e Direitos Humanos, a irmã em Cristo, Damares Alves. Não perca os nossos 2 próximos programas. Essas entrevistas também estarão passando nos programas Movimento Pentecostal do dia 29 de dezembro. No caso, será a entrevista do Bolsonaro. Na Rede TV, de 8 às 9 da manhã, você vai ver essa entrevista. E no primeiro programa do ano, Movimento Pentecostal, teremos a entrevista com a doutora Damares. Não perca, com certeza vai ser bênção para a sua vida. Chegamos finalmente ao final desse programa e eu quero desejar a você um Feliz Natal. Que a sua família seja abençoada com toda sorte de bênçãos da parte de Deus nestas festas de final de ano. Que nesse Natal você possa celebrar Jesus em sua vida. Se você ainda não conhece Jesus, que você possa abrir o seu coração para que ele possa nascer em você, para que você possa nascer de novo, para que você possa se tornar uma nova criatura em Cristo. Um abraço e até o nosso próximo programa semana que vem.
Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD.